Olhe aqui e escute bem a resposta de Deus, à luz da Bíblia, para você neste momento que você parou aqui diante deste vídeo para receber de papai para o teu coração. Fique atento a esta palavra, ouça bem e fique até o final, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração através desta palavra. Se você crê, ouça e preste atenção em nome do Senhor Jesus a esta resposta de Deus para você, que diz assim, no livro de Abacuque, capítulo 2, louvado seja Deus, a partir do versículo 2, que diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Esta palavra era uma resposta de Deus para Abacuque. E neste momento que você parou diante desse vídeo, essa resposta de Deus é para você. Louvado seja o santo nome do Senhor, que você pediu uma resposta a Deus. Glorificado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que Abacuque estava intercedendo pelo povo. Aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Ele estava intercedendo pelo povo de Judá, que estava sendo castigado pelos caldeus. Os caldeus estavam castigando o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha dado a brecha ao inimigo. Mas Abacuque se levantou para interceder por aquele povo, com autoridade, com poder, com coragem, com força e com fé, para orar a Deus por aquela situação que aquele povo se encontrava. Mas ouça bem, preste bem atenção. Quando ele parou de orar, ele disse, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele fez uma queixa em oração ao Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus respondeu com a palavra que eu li para você, que ele diz assim no versículo 4, eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Você que está ouvindo esta palavra, você é o justo, a justa que vive pela fé. E que Deus está dizendo que pode escrever numa tábua a tua vitória e o que Deus vai fazer, porque até quem passa correndo vai ver o que Deus fez como resposta às tuas orações. Louvado seja Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Medita nesta palavra. E a palavra vai dizer, louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor, no capítulo 3 do livro de Abacuque, depois de Deus ter falado com Abacuque, e ele falava com Deus, ele questionava com Deus, ouvindo a Deus, louvado seja Deus, aquela intercessão, aquela oração que o justo fala, que Deus responde, e assim foi esse livro de Abacuque. A glória de Deus foi manifesta. Abacuque se alegrou com a resposta de Deus, e ele disse assim, bendito seja o santo nome do Senhor. Ele disse no capítulo 3, versículo 17, ele disse assim, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, glória a Deus, louvado seja Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da costa e me faz andar, aleluia, alteiramente. Louvado seja o santo nome do Senhor, bendito seja o santo nome do Senhor. Quando ele disse assim, ó, ainda que não haja nada, ainda que nada floresça, ainda que não tenha frutos em canto nenhum, ainda que não tenha pão, que não tenha peixe, que as portas estejam todas fechadas,
que esteja tudo de perna para cima, que esteja tudo fora do lugar, que não tenha roupa, que não tenha sapato, que não tenha nada. Ele disse que ele ia se alegrar no Senhor. Era isso que ele estava querendo dizer. Eu me alegrarei no Senhor. Sabe por quê? Porque a presença de Deus alegrou o coração de Abacuque. A situação que Abacuque estava vendo o povo de Judá passar, aleluia, na mão dos caldeus, era grave. E ele se colocou de prontidão para interceder por aquele povo. Mas ele ouviu a Deus, Deus respondeu, Deus disse por quê, Deus disse que ia fazer e não ia tardar, e se tardasse, esperasse, porque ia ser feito. Louvado seja Deus. E ele encerra a oração dele, clamando por aquele povo, pedindo ao Senhor, aleluia, por aquelas vidas, para que eles fossem avivados na presença do Senhor, para que o inimigo não se andasse mais na vida deles. E ele disse assim na oração, que ele se alegra no Senhor, mesmo que não tenha nada. Louvado seja Deus. De tão gloriosa que foi a presença de Deus na vida de Abacuque. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Bendito seja o santo nome do Senhor. Se alegre no Senhor diante das circunstâncias. Louvado seja Deus, que nada é para sempre. Deus dá o escape, Deus provê, Deus muda circunstâncias, Deus muda cenários, Deus faz justiça, Deus acalma a tempestade, Deus acalma o vento contrário, Deus abre os céus sobre você, Deus vai adiante de você fazendo coisas novas. Deus é o Deus da provisão, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha uma casa para morar, mesmo que você não tenha ninguém do seu lado para te ajudar, mas o Senhor é o teu provedor, então te alegra nele, porque ele virá com providência e ele não tardará. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Bendito seja o santo nome do Senhor, é ele que se levanta ao teu favor. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. E pela fé Deus vai te exaltar nesta terra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não está vendo nada, não está acontecendo nada, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando na tua vida para te dar a grande vitória. Então somente creia. Não duvide do poder de Deus na sua vida. Creia no Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele está te vendo e Ele responde. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que Abacuque disse que ia ficar na torre de vigia até ouvir o que Deus ia responder a ele. Nós precisamos orar, interceder a Deus e esperar a resposta. Foi isso que Abacuque fez. Ele ficou esperando o que Deus ia responder para ele. Louvado seja Deus. Eu acredito que ali ele não estava ouvindo nada, estava num canto em silêncio, só para ouvir a resposta de Deus. Ele só queria ouvir a voz de Deus e ele ouviu a voz de Deus e Deus disse a verdade para ele. E Deus disse para ele, louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, que aqueles caldeus eram inchados como sapos. Eles eram inchados, eles estavam derrotando o povo de Deus e eles estavam se achando, pensando que Deus não ia fazer nada. Mas Deus levantou Abacuque, porque ninguém se levanta se não for Deus que levantar. Levantou Abacuque para interceder por aquele povo. Bendito seja o santo nome do Senhor. E Deus concedeu vitória depois de tudo que aquele povo passou. Bendito seja o santo nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Ainda que você não esteja vendo nada, cante, glorifique, exalte o santo nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele pode não ter feito hoje, mas amanhã é um novo dia. Louvado seja Deus. Nós encontramos lá no Salmo 30, versículo 5, aleluia, onde o salmista está dizendo que a ira de Deus dura só um momento, mas as misericórdias de Deus é de eternidade e eternidade. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Creia no Deus Pai Todo-Poderoso que faz proezas e maravilhas.